O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia de ontem para retirar a bolsa de colostomia. As primeiras 24 horas depois da cirurgia foram de repouso e recuperação na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O boletim médico divulgado no fim da tarde informou que o presidente Jair Bolsonaro manteve-se estável durante o dia, sem sangramentos ou qualquer outra complicação. Informou também que ele permanece em jejum oral e que à tarde se sentou numa poltrona e fez fisioterapia respiratória e motora com bom resultado. Essa fisioterapia motora é feita na cama mesmo, com um aparelho que imita o movimento de pedalar uma bicicleta. Essa atividade física é importante para começar a reativar as funções do intestino. Bolsonaro ainda não caminhou. Segundo o porta-voz da presidência, ele falou pouco e com cuidado, por orientação médica. O porta-voz Otávio do Rego Barros confirmou que, apesar das limitações, Jair Bolsonaro vai reassumir a presidência da República amanhã cedo. Naturalmente, nós tentaremos evitar que esses despachos se façam de uma maneira rotineira que possa vir a cansá-lo. Afinal, é um homem que superou uma cirurgia de 7 horas e não apenas uma, é a terceira cirurgia. Mas ele encontrar-se-á em condições amanhã a partir das 7 horas, como foi planejado inicialmente. O presidente vai despachar num gabinete informal montado no hospital. A sala tem 30 metros quadrados. Por causa da necessidade de sigilo e segurança nas comunicações de assuntos oficiais do governo, foi instalada uma rede de internet nova para uso exclusivo da presidência da República. O que nós esperamos é que os ministros, a partir de amanhã, tenham a possibilidade de despachar com o presidente, não que efetivamente ou necessariamente o façam. Pelo 5º ano seguido, as despesas do governo federal superaram as receitas com impostos e com tributos e as contas fecharam no vermelho. Mas o rombo foi menor do que se estimava. O rombo nas contas públicas ficou quase 39 bilhões de reais abaixo do previsto. O projetado era 159 bilhões, fechou em 120 bilhões de reais. Essa folga se deve à entrada nos cofres públicos de quase 6 bilhões a mais do que o esperado, principalmente pelo aumento da arrecadação com os royalties do petróleo e a redução nas despesas de quase 33 bilhões de reais. O cenário ainda é muito preocupante por causa do aumento das despesas obrigatórias bem acima da arrecadação. De 2008 para cá, a arrecadação caiu o equivalente a 1 ponto percentual do PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Já a despesa cresceu 3,5 pontos. O rombo da Previdência atingiu 198 bilhões de reais, quase 4 vezes a mais do que em 2011. A Previdência consome quase metade da receita líquida do governo. O resultado é que, cada vez mais, o governo tem menos dinheiro para investir em obras de saneamento, infraestrutura e de estímulo ao crescimento da economia. Em 2011, o investimento foi de 80 bilhões de reais. No ano passado, não chegou a 54 bilhões de reais. O secretário do Tesouro Nacional diz que a situação chegou a um ponto insustentável. Mansueto Almeida afirmou que só há um caminho, a reforma da Previdência, porque não há margem para aumentar impostos. A questão da Previdência é muito clara. Se não houver reforma da Previdência, essa situação vai se agravar. Essa situação se agravando significa que não haverá ajuste fiscal. Isso é muito claro. Isso vale não só para o governo federal, mas vale também para os estados. Este especialista alerta, não há mais como adiar uma solução para o problema. É como se eu estivesse represando todo esse déficit que eu tenho. Num dia isso explode. E quanto mais você jogar para frente essa explosão, pior. Esse é o maior problema que a gente tem.